Olá, igreja, uma boa noite a todos. Que alegria tê-los aqui nesta noite de domingo. É sempre um privilégio poder apresentar a palavra de Deus e passarmos este momento aqui em oração e em estudo da palavra do nosso Senhor Jesus. Estava ansioso para poder pregar nesta noite, porque ontem, devido ao relatório financeiro, eu só pude pregar 15 minutos. E aí, quando eu terminei um sermão, alguém veio para mim e disse assim: pastor, o senhor fez o sermão em 15 minutos. Falei, pois é, né? Ele falou, então quer dizer que dá para pregar em 15 minutos? Falei, realmente, dá para pregar em 15 minutos. A gente pode falar 15, 20, 30, 40, 50, uma hora. Dá para resumir. Aí a pessoa disse, então é bom um sermão de 15 minutos, né? Falei, às vezes precisa um pouco mais de tempo, né? Eu acho que a pessoa gostou da ideia de apenas 15 minutos. Eu disse, olha, eu acho que eu preciso um pouco mais, então agora que é domingo à noite, eu me sinto mais à vontade. E eu estava animado aqui para poder pregar bastante, mas a gente precisa fazer um combinado, porque os desbravadores, eles estão vindo de Barretos, e eles estão para chegar a qualquer momento. E a gente vai fazer um combinado, na hora que eles chegarem, a gente termina. Chegou 7h30, a gente termina 7h30. Chegou 7h45, a gente termina 7h45. Chegou 8h30, 8h30. 9, 9h30, 10. Qualquer coisa a gente emenda aqui a vigília. Vamos torcer para não pegar trânsito, tá bom? Porque se pegou trânsito, a gente já começa a vigília e termina amanhã de manhã. Beleza? Mas eles colocaram aqui um horário para a gente poder estar, pela localização, eles vão estar chegando por volta das 8 horas, a gente vai conseguir terminar todos juntos. Muito bem, meu povo, vamos à palavra de Deus. Você que tem a sua Bíblia aí, eu quero convidar você a abri-la no livro de 1 Samuel, capítulo 8. Hoje o texto não vai ser projetado, então você precisa acompanhar aqui a leitura com a sua Bíblia. Pode ser a Bíblia física, pode ser no seu dispositivo, mas abra aí em 1 Samuel, capítulo 8. E você pode ver o título aí, Quando a sua vontade não é a vontade de Deus. Normalmente de domingo eu prego sem gravata, né? Mas aí eu olhei a foto, estava parecendo um bêbado, gente. Falei, melhor ir de gravata bonitinho, né? Todo mundo arrumado aí de gravata e tal. Falei, eu vou bonitinho hoje para a igreja. Aí eu perguntei para o Pedrinho, né? Falei, Pedrinho, não tem uma foto mais bonita? Ele falou, pastor, essa é a melhor. Aí eu fiquei até preocupado com as piores, né? Aí eu, Senhor, eu falei, vou arrumado hoje aí. Não estou que nem o Alisson, né? Mas estou tentando aqui, né, meu? Encontrou aí? Muito bem, queridos, antes de lermos o texto, eu tenho algumas perguntas para você. Eu acredito que você, como eu, em algum momento, você pediu a Deus alguma coisa e aquilo não saiu como você queria. E é muito comum na vida cristã a gente ficar frustrado. É muito comum a gente ficar chateado. A nossa dúvida não é se Deus é poderoso. A nossa dúvida é porque Ele não faz aquilo que eu quero. Que Ele é poderoso, a gente não tem dúvida nenhuma. Mas o problema é que diante de algumas situações, seja doença, seja morte, seja um emprego que a gente não consegue, seja o fim de um relacionamento, ou pelo menos o começo que não acontece, tudo isso nos traz um certo desespero, uma chateação, e às vezes a gente não sabe o que fazer. E a pergunta que eu quero responder nesta noite é: o que você faz quando Deus não atende a sua oração? Ou quando a sua vontade não é a vontade de Deus? Vou te dar 4 opções. Veja se você se encaixa em uma delas. Quando Deus não faz a sua vontade, opção A, você briga com Deus e tenta convencê-lo de que aquilo que você quer não é errado. Opção B, você tenta se convencer que aquilo não é errado para aliviar a sua consciência. Na primeira, você tenta mudar a opinião de Deus. E na outra, você alivia a sua consciência. Opção C, você simplesmente ignora o assunto, esquece. Opção D, independente do que Deus fala, independente do que a Bíblia fala, você vai fazer o que você quiser, porque a opinião de Deus não é aquilo mais importante na sua vida. Queridos, a gente hoje em dia vive esse dilema. Muitas pessoas brigam para tentar confirmar ou aprovar aquilo que a Bíblia discorda. E os grandes problemas que a gente tem, os grandes embates, é o pode, não pode, pode, não pode. E o problema é que tentar mudar aquilo que já foi clarificado pela palavra de Deus, só faz a gente se frustrar mais e mais.
A gente passa uma vida inteira lidando com os nossos dilemas e com as nossas vontades. E alinhar a nossa vontade à vontade de Deus é muito complicado, é um desafio, porque todos nós temos sonhos. Mas acredite em mim, em algum momento da sua vida, você vai ter que abrir mão de um sonho pessoal, somente para a honra e para a glória de Deus. A gente precisa ficar muito atento com as nossas vontades, porque as nossas vontades elas podem nos trair. E é por isso que a segurança a gente só encontra na palavra de Deus. Vamos a uma história bíblica, está em 1 Samuel capítulo 8, vamos ler do versículo 1 até o versículo 20. O pano de fundo da história é muito comum, você vai conhecer aqui a história de maneira muito prática. O povo de Israel queria um rei. Este é o título aqui da leitura. E agora a leitura ela vai nos clarificar o que o povo por que o povo queria um rei. Capítulo 8, versículo 1 ao 20, diz assim o texto bíblico. Tendo Samuel envelhecido, constituiu seus filhos por juízes sobre Israel. O primogênito chamava-se Joel e o segundo Abiás, e foram juízes em Berseba. Porém os seus filhos não andaram pelos caminhos dele, antes se inclinaram à avareza e aceitaram subornos, e perverteram o direito. Então os anciãos e todo Israel se congregaram e vieram a Samuel a Ramá, e lhe disseram, vê, já estás velho, e os teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que nos governe como os tem todas as nações. Porém, esta palavra não agradou a Samuel. E quando disseram, dar-nos um rei para que nos governe. Então Samuel orou ao Senhor, e disse o Senhor a Samuel, atende a voz do povo, em tudo quanto te diz, pois não te rejeitou a ti, mas a mim, para que eu não reine sobre eles. Versículo 8. Segundo todas as obras que fez desde o dia em que os tirei do Egito até hoje, pois a mim me deixou, e os outros deuses serviu, assim também o faz a ti. Agora, pois, atende a sua voz, porém adverte-o solenemente e explica-lhe qual será o direito do rei que houver de reinar sobre ele. Referiu Samuel todas as palavras do Senhor ao povo que lhe pediam um rei. E disse, esse será o direito do rei que houver de reinar sobre vós. Ele tomará os vossos filhos e os empregará no serviço dos seus carros e como seus cavaleiros para que corram diante deles. E os porá uns por capitães de 1000 e capitães de 50 e outros para lavrarem os seus campos e ceifarem as suas messes. E outros para fabricarem as suas armas de guerra e o aparelhamento de seus carros. Tomará as vossas filhas para perfumistas, cozinheiras e padeiras. Tomará o melhor das vossas lavouras e das vossas vinhas e dos vossos olivais e os dará aos seus servidores. As vossas sementeiras e as vossas vinhas dizimará para dar aos seus oficiais e aos seus servidores. Também tomará os vossos servos e as vossas servas, e os vossos melhores jovens, e os vossos jumentos os empregará no seu trabalho. Dizimará o vosso rebanho, e vós lhe sereis por servos. Então, naquele dia clamareis por causa do vosso rei, que houverdes escolhido, mas o Senhor não vos ouvirá naquele dia. Porém, o povo não atendeu a voz de Samuel, e disse, não, mas teremos um rei sobre nós. Versículo 20. Para que sejamos também como todas as nações, o nosso rei poderá governar-nos, sair diante de nós e fazer as nossas guerras. Ok? Terminou a leitura aí? O texto já valeu como seu ano bíblico, né? Você leu bastante aí, já pode marcar o checklist que fez o ano bíblico hoje. Meus queridos, eu fiz questão de ler o texto porque existem detalhes aqui que são essenciais. O povo de Israel, em determinado momento, depois de passar pela era dos juízes, Samuel foi o último juiz. O povo chega diante de Samuel, na verdade os líderes, e diz assim, Samuel, os teus filhos não são um bom exemplo. Os teus filhos não fazem o que você faz. E nós estamos infelizes. E na verdade, Samuel, nós queremos ser como as outras nações são. Todas as nações ao redor têm um rei.
É tão bonito ter um rei caminhando entre eles. É tão bonito numa batalha, o rei está lá lutando com eles. É tão bonito ver a coroa do rei. É tão bonito ver aquela imagem imponente. Só nós que não temos um rei. E nós queremos ser como as outras nações. Samuel, quando ouviu aquilo, ele ficou muito triste. Se o problema fosse apenas os filhos de Samuel, estava tudo certo. Deus, ou até o próprio Samuel, poderia escolher um outro juiz. Mas a grande motivação do povo, e esta motivação é repetida 2 vezes, é que o povo queria ser como as outras nações. E o que mais chateou Samuel é que o povo já tinha um rei, mas o povo não reconhecia este rei. Quando Deus criou o povo de Israel, Deus se auto-intitulou como líder, como rei. E afinal de contas, Deus estava cuidando do povo, Deus estava protegendo o povo, Deus estava indo nas batalhas com o povo. Para que o povo não sentisse nenhuma dúvida, quando eles iam à batalha, os sacerdotes levavam a Arca da Aliança. E a Arca da Aliança era uma representação visível de que eles não estavam sozinhos, de que Deus estava com eles. Mas para o povo, isso não era nada. Eles estavam focados em ser como os outros. Mas o que Deus mais queria é que o povo dele entendesse de que o seu povo é um povo diferente. Não é um povo igual aos outros. Mas o povo não queria esta diferença. O povo queria um rei como as outras nações tinham. Deus então disse para Samuel: Samuel, conversa com o povo, clarifica para eles os direitos do rei, para que eles possam então avaliar e ver se vale a pena. E quando Samuel vai clarificar, Samuel ele só vai apresentar o lado negativo. Ele diz: olha, se vocês tiverem um rei, vocês vão ter que pagar impostos para este rei. Este rei não vai trabalhar e vocês vão trabalhar para manter este rei e a família deles. E tem mais. Este rei ele vai querer o melhor da vossa terra. Vocês vão ter que doar os seus animais. E se isso não fosse suficiente, o rei vai decidir pegar os filhos de vocês para fazer escravos, vai tirar as filhas de vocês. Muitos de vocês vão ter que ser cozinheiros, padeiros, vocês vão ter que viver para agradar o rei. E ele vai apresentando, e a lista é longa, só tem coisas negativas. Ele diz: a lavoura de vocês não vai pertencer mais a vocês, vai pertencer ao rei. Tudo que vocês fizerem pertence ao rei. Se ele quiser aquela terra passa a ser dele. Samuel termina de falar, e penso eu que Samuel, depois de fazer esse discurso só mostrando o lado negativo, o povo iria mudar de opinião. Mas não. O povo disse: tranquilo, tá bom. Doar as nossas terras, doar a nossa lavoura, plantação, as nossas filhas, filhos, sermos servos, não tem problema nenhum. O que nós mais queremos é que nós sejamos como as outras nações. Samuel ainda diz: um dia vocês vão clamar a Deus, pedindo para que Ele mude de ideia e tire este rei, e Deus não vai ouvir a vossa oração. O povo não tem problema. Nós já decidimos, queremos um rei. Samuel ele tenta insistir: gente, mas o reino vai ser positivo, queremos um rei, ponto final. Mas sabe o que Deus fez? Tá bom, vocês querem um rei, eu vou dar um rei para vocês. E Deus vai à procura de um líder que seja o rei. E Deus deu um rei do jeito que eles queriam. Você conhece a história, os capítulos seguintes vai tratar da escolha de Saul. A Bíblia apresenta de que Saul era o homem mais alto de toda a nação. Era um dos homens mais belos de toda a nação, forte assim, cara imponente, que quando andava chamava atenção, bonitão, cabelos longos, cara malhadão, grandão. Era um homem bonito, chamava atenção. A parte espiritual, fraca. O que Saul tinha de espiritual para apresentar para o povo? Nada. Mas o que o povo queria? Um líder espiritual ou apenas uma imagem? Uma imagem. E Deus deu exatamente o que eles queriam. Eles queriam ser como as outras nações, apenas uma imagem, tiveram uma imagem, mas perderam na espiritualidade.
Você sabe o final da história? Saul se tornou rei, foi um péssimo rei, reinou durante 40 anos, o povo foi oprimido. Se não fosse o suficiente, toda aquela opressão, Saul caiu na idolatria, o povo cai na idolatria. Deus escolhe depois de Saul, Davi. Davi foi um bom rei, ele reina por 40 anos. Depois de Davi entra Salomão. Salomão foi um péssimo rei, embora tenha começado o seu reinado de maneira muito positiva, um homem muito sábio, mas para manter todas aquelas suas 1000 mulheres, toda aquela sua luxúria, o povo teve que trabalhar dobrado, o povo teve que pagar mais impostos. E depois que ele morreu, depois que Salomão morreu, o reino vai ser dividido em norte e sul. Você conhece a história, Roboão faz péssimas escolhas, e ali então, o reino que era para ser unificado, ele se divide. Moral da história: o povo não soube clarificar, ou melhor, o povo não soube olhar para o futuro, pensou apenas no presente, baseando-se nas nações, pediu algo, Deus concedeu, e aquilo que eles pensavam que era uma bênção, virou claramente uma maldição. A partir desse princípio, a gente começa agora a entender algumas coisas que a Bíblia tenta nos falar. Queridos, é muito complicado quando a gente insiste com Deus em algumas petições. É muito complicado. Porque nós, seres humanos, temos um olhar muito finito. A gente olha muito o presente. E Deus, em toda a sua sabedoria, Ele olha o futuro. E às vezes, olhando o presente, você insiste, você quer aquilo, e você, na sua cabeça, aquilo vai ser algo muito positivo para você. Mas aí Deus fala: rapaz, isso não é para você. Mas por que não? Eu estou olhando, eu estou avaliando, é para ser positivo. E aí Deus tem duas alternativas. Se Ele não te dar aquilo que você quer, você pode se frustrar de tal maneira que você pode sair da igreja. E muita gente já saiu da igreja por estar decepcionado com Deus. A segunda alternativa é Deus te dar aquilo que você quer, mas aquilo que era para ser uma bênção, com o passar do tempo se torna uma maldição. Às vezes a gente coloca Deus numa situação complicada, e Deus muitas vezes concede o que a gente pede, somente para não perder a nossa vida, porque a gente é briguento, a gente quer tirar satisfação com Deus, a gente quer jogar na cara de Deus aquilo que Ele deveria fazer, a gente compara com o que a gente tem feito, e a gente se sente no domínio, na razão, no direito de determinar o que Deus tem que fazer. Queridos, eu quero dar para você nesta noite 6 lições, quero compartilhar com você 6 lições, 6 conceitos, quando o assunto é o que eu quero alinhado com aquilo que Deus quer, a minha vontade alinhada com a vontade de Deus. Primeiro conceito, primeira lição que eu quero clarificar para você nesta noite: Deus sempre ouve a sua oração. Isso é muito claro. Você precisa entender e internalizar esta mensagem. Deus sempre ouve a sua oração. Você não precisa chegar e dizer: pastor, ore por mim, porque Deus não está me ouvindo. Não, Deus está te ouvindo. É claro que quando você pede para que alguém ore com você, seja o pastor ou um outro líder, é que nós entendemos de que quanto mais pedirmos, mais Deus vai estar trabalhando para poder nos atender. Mas a grande verdade é que Deus, Ele não vai conceder algo simplesmente porque eu estou insistindo. Vamos tentar trabalhar uma ideia aqui. A gente às vezes fala assim: e a persistência? A gente corre um risco de ter uma visão distorcida de Deus. Qual é a visão distorcida? De que se eu não insistir, Deus não me ouve. Eu pedi uma vez, Deus não me deu, então fico insistindo. Aí eu vou cansar Deus com as minhas petições, Ele vai ser obrigado então a fazer o que eu quero, porque eu estou insistindo. A verdade é que quando eu oro a primeira vez, Deus já me ouviu. E Jesus depois, Ele vai clarificar isso, dizendo que não é pelo muito falar que Deus vai me ouvir. Quando eu clamei a primeira vez, Deus já me ouviu. Posso continuar pedindo? Posso. Mas não insista naquilo que é contrário à vontade de Deus.
Quando nós oramos, a gente precisa utilizar algumas palavras básicas. A primeira delas: Senhor, eu preciso disso. É da tua vontade? Se for da tua vontade, o Senhor me dá. Se não for, tira do meu coração este desejo. Senhor, eu preciso que esta bênção venha no tempo certo. Porque a bênção também fora de hora, ela vai ter um efeito contrário. Ao invés de ser bênção, pode ser maldição. Queridos, você já parou para entender ou para pensar de que o mais difícil não é Deus atender e nos dar aquilo que nós queremos, mas nos preparar para recebermos aquilo que estamos pedindo? Porque se a bênção vier fora de hora, se nós não tivermos maturidade para administrar, a gente pode perder. O que Deus mais quer é a nossa felicidade. O que Deus mais quer é ver a gente sorrindo. Mas entenda de que tudo tem um tempo certo. E algumas situações que nós olhamos que aquele é o tempo certo, no tempo de Deus, aquele não é o tempo certo. E aí você precisa de muita fé. Você precisa ter um relacionamento muito profundo com Jesus, para aprender a não brigar, mas apenas a aceitar aquilo que Deus está fazendo. Querido, se você colocou a sua vida nas mãos de Deus, se você se consagrou a Jesus, dando certo ou dando errado, louve o nome do Senhor. Queridos, eu adoraria na minha vida ter respostas para as minhas decepções, ou para as orações que eu fiz e não deram certo. Algumas delas eu já consegui obter uma resposta, outras não. Mas quando você serve a Deus, você deixa Deus guiar a sua vida, e isso é o mais importante. Isso nos leva, eu quero ler o texto de 1 Pedro 3,12, diz assim: porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas. Deus sempre te ouve. Mas, ponto número 2, embora Deus te ouça, isso não quer dizer que Ele vai fazer sempre o que você quer. É simples. Embora Deus nos ouça, Ele não vai fazer tudo aquilo que a gente quer. E quando a gente vai à Bíblia, a gente vê inúmeras experiências. A experiência que mais me chama a atenção é a experiência do apóstolo Paulo, em 2 Coríntios capítulo 12, Paulo, do versículo 7 ao 9, ele vai narrar a sua decepção com Deus. Ele estava orando por algo, nós não sabemos exatamente pelo que Paulo estava orando. Muitos teólogos dizem que ele orava por um milagre físico, porque possivelmente ele tivesse problema nos olhos. Isso é apenas uma teoria, diga-se de passagem. E a esta oração não respondida, Paulo chamava de o espinho na carne. E Paulo estava insistindo em oração. E chegou uma hora que Deus falou: Paulo, para de pedir por isso, porque eu não vou te conceder. E aí Deus responde para Paulo da seguinte forma: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei então nas minhas fraquezas, disse Paulo, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Paulo, ele entendeu de que ele deveria se gloriar em Cristo, tendo a certeza de que Deus estava guiando os passos dele, e que mesmo que as coisas não saíssem como ele gostaria, a graça de Deus deveria ser o suficiente para ele. Queridos, será que a graça de Cristo é o suficiente para você nesta noite? Ou será que você está esperando por coisas melhores? Mais bens? Aumentar o seu currículo acadêmico? Aumentar o seu salário ou o seu poder aquisitivo? Tudo que nós precisamos nesta vida para viver, Deus ele vai nos dar. E eu e você temos um grande desafio: nos contentarmos com a graça de Cristo. É a graça de Cristo que nos salva, e ela deve ser a nossa obsessão, a nossa busca, e não os bens materiais. Deu certo ou deu errado, louvado seja o nome do Senhor. Ponto número 3, na vida sempre haverá um confronto entre a nossa vontade e a vontade de Deus. A gente quer algo, a gente deseja algo, e às vezes Deus não quer aquilo. Eu quero compartilhar com vocês um pouco da minha vida.
Quando eu fui a primeira vez para a África, para Guiné-Bissau, eu tinha aí os meus 20 anos de idade. Eu fui para um país de língua portuguesa, mas lá eu tive contato com muita gente que só falava inglês e francês. E eu sempre tive no meu coração o desejo de ser um missionário. E eu entendia de que o meu chamado era para ser um missionário. Mas para ser um missionário, você precisa falar outras línguas. E então, quando eu voltei do campo missionário de Guiné-Bissau, isso era em dezembro de 2003, eu tinha alguns amigos que tinham um sonho de sair do Brasil, e o meu grupo de amigos disse assim: olha, vamos para a Inglaterra, para Londres, e lá a gente vai trabalhar, a gente vai estudar, a gente vai aprender a falar inglês, e as portas do mundo serão abertas para a gente, porque quando você fala uma segunda língua, fica muito mais fácil trabalhar, seja na igreja ou fora da igreja. E eu pensei, está aí uma baita oportunidade, porque eu quero ser um missionário, e eu preciso falar inglês. Voltei então para o Brasil, alinhamos tudo, nós tínhamos um grupo de amigos, eram mais ou menos umas 10 pessoas. Pouco a pouco, cada um começou a ir para Londres. O primeiro grupo foi em janeiro, o outro em fevereiro. Eu estava juntando dinheiro, então o combinado era em julho poder ir para Londres. E estava empolgado, me preparei aqueles 6 meses para poder ir para Londres, eu não tinha dinheiro. E o meu amigo que estava em Londres, ele disse assim: Gideon, eu vou te ajudar. Eu vou pagar a sua escola, quando chegar aqui você paga, para mim, você vai trabalhar e você paga. E vou encontrar uma casa para você morar, e estava tudo certo. Me matriculou na escola, mandou toda a documentação, e eu fiquei empolgado. Era metade do ano, então ali eu tive que trancar a escola, a faculdade. E aí, quando estava para trancar, eu já não tinha mais dinheiro, porque eu tinha que comprar passagem, então eu já parei de pagar ali as mensalidades. E em julho, então, 2003, eu embarquei para Londres. Todo empolgado. Estava tudo certo, eu já tinha casa onde morar, eu já tinha escola que eu ia estudar. Mas quando eu cheguei no aeroporto lá em Londres, Heathrow, o maior aeroporto que tinha, eu tive um problema na hora da imigração. Pediram os documentos, eu entreguei os documentos, estava tudo certo, pelo menos ao meu ver. Fizeram as perguntas, comecei a responder. E de repente disseram: olha, fica do outro lado ali. Falei: opa, tem algo errado. Fiquei do outro lado. Veio uma atendente e disse: vamos a uma sala. Fui à sala. Fizeram para mim algumas perguntas, eu respondi. Veio uma outra pessoa e fez uma segunda pergunta, e eu respondi. E então passamos ali mais ou menos umas 5 a 6 horas no interrogatório. Toda hora vinha um atendente diferente, com perguntas diferentes. E no final veio a decisão: você não vai poder entrar aqui em Londres. No próximo voo você vai voltar para o Brasil. E eu comecei ali a espernear, e eles disseram: não tem jeito. E depois de mais algumas horas de negociação, um policial me acompanhou até o avião, entrei no voo, e agora estava ali para poder voltar para o Brasil. Eu disse: não, deve ser mentira. Porque eu investi todo o meu dinheiro aqui, e na minha cabeça o meu Deus não falha. O meu Deus não falha. Eu disse: já que Deus não falha, Deus ele vai fazer algo épico na minha vida. Na hora que eu entrar num avião, de repente o piloto, ele vai dizer: olha, vai dizer o meu nome, dizer: cometemos um erro. E aqui então a rainha, na época a rainha da Inglaterra era viva, e eu sempre muito maluco, né? Falei: a rainha da Inglaterra vai mandar uma carta dizendo: cometemos um erro, e agora vamos tirar esse passageiro dali. E eu imaginei algo épico. Eu falei: porque Deus ele gosta de surpresa, né? E eu falei: vai ser algo maravilhoso. E aí, gente, fiquei dentro do avião. Passaram-se os minutos e o avião decolou. Falei: ops, cadê a rainha? A rainha não mandou a carta, a rainha está atrasada. A minha mente, eu tendo muita fé, eu disse: quando vou aterrissar no Brasil, eles vão perceber do erro. E ali então já vão me colocar no próximo voo para eu voltar. E agora então eu vou ser indenizado, eu vou ter tratamento de honra, tal. Essa obsessão pela rainha. Eu vou estar na presença da rainha, tal. Maluco demais, gente. E imaginando tudo isso, o voo teve mais ou menos umas 12 horas de duração. Aterrissou no Brasil. Quando você é deportado, você tem que ser o último passageiro a sair do voo. Situação humilhante. Você fica sentado até vir um policial que tem que te escoltar. É horrível, gente. E eu falei: não, meu Deus ele é épico, meu Deus é maravilhoso, ele vai fazer algo grande, porque Deus gosta de coisa grande. E eu tinha certeza que Deus ia fazer algo maravilhoso. Saíram todos os passageiros, o policial veio, me pegou, entregou meus documentos,
bem-vindo ao Brasil. E eu fiquei parado esperando algo épico acontecer. E o policial, por favor. E eu olhando para os lados, ele, você está esperando alguém? Falei, não, eu estou só aguardando aqui. E ele disse, tá bom, eu vou te aguardar, a rainha talvez, né? Me levou até a imigração, já aqui no Brasil. E eu esperando algo épico. E o algo épico não aconteceu. Quem estava me esperando era a minha família no aeroporto, que eu tinha avisado. A rainha não mandou nenhuma carta, não mandou nada, nem desculpas. E eu não entendi. Aí eu falei, vou voltar a fazer teologia. Mas eu tinha outro problema agora. Eu não tinha mais dinheiro. Porque eu deixei de pagar a faculdade para pagar ali o bilhete. Fiquei devendo meu colega que estava em Londres. Falei, não, cara, não. Deus tem que fazer alguma coisa. E foi um grande dilema na minha vida, porque eu não queria ir para Londres somente para poder curtir ali a cidade ou o país, ou conhecer a Europa. Eu queria aprender inglês para poder pregar o Evangelho. Mas Deus não atendeu a minha prece. Não podia voltar mais para o seminário, não tinha mais o que fazer. Falei, agora, Senhor, chorava. Uma coisa é você sofrer sabendo que você fez algo errado. Outra coisa é você fazer tudo direitinho e no final dá errado. Este era o meu dilema. Mas eu falei, eu sou brasileiro, não desisto nunca. Conheci uma amiga na Suíça, ela disse assim, olha, faz assim, vem para a Suíça, você fica um tempo aqui, daqui você vai para a Inglaterra, para um aeroporto menor, que tem uma fiscalização menor, e vai dar certo. Troca o seu passaporte no Brasil, porque quando você é deportado, você recebe um carimbo. E o carimbo está escrito deportado, e todo outro país que você for entrar, você tem que dar satisfação. Gente, é terrível. E eu, muito brasileiro, vim aqui, troquei o meu passaporte, não podia trocar o nome, podia trocar só o passaporte, troquei. Fui para a Suíça, fiquei 6 meses em Genebra, e aí disse, agora eu vou para Londres, porque é o meu sonho falar inglês. E ali fui para um aeroporto menor, chamado Luton. E aí, quando pegamos o voo, um amigo suíço brasileiro falou, eu vou contigo para ter certeza que vai dar certo. Porque quando chegar lá, se eles falarem que tem algum problema, eu me responsabilizo por você. Ele tinha um passaporte europeu, ele disse, eu sou o responsável, vai entrar comigo e ponto final. Falei, beleza, tudo certo, maravilha. Pegamos o voo, 2 horas da Suíça para Londres. Quando eu desci em Luton, chegou a minha vez, a atendente perguntou ali na imigração, você já esteve aqui na Inglaterra antes? Aí eu disse, o que responder? O que responder? Aí eu disse assim, não, nunca tive. Aí ela perguntou de novo, você já esteve aqui? Eu falei, não. Ela, tem certeza? Eu tenho. Aí ela virou a tela do computador para mim, e tinha minha foto. Falei, estou famoso. Aí mesmo tendo a numeração diferente do passaporte, não sei como, pegou o meu nome ali. E ela disse assim, olha, você está proibido de entrar em Londres pelos próximos 5 anos. Aí eu falei, mas vem cá, eu sou quem? Eu sou o Bin Laden, eu sou um terrorista, o que eu fiz para eu não poder entrar aqui? Não, você foi deportado a primeira vez, você não pode entrar aqui. E eu fiquei decepcionado, falei, puxa, o que eu vou fazer? E ali então, meu amigo estava do outro lado, tentou intervir e disse, não, ele está proibido de entrar aqui. Você pode entrar, e o meu amigo entrou, e eu fui deportado para a Suíça. Pela 2ª vez. Mesmo ritual, já conhecia, vem um policial contigo do lado, senta, pega ali, todos os passageiros olhando, porque não sabe porque está sendo deportado, se você é um ladrão, se você é um traficante, mesma história, beleza. Cheguei na Suíça, fiquei na Suíça, encurtando a história, não podia entrar em Londres pelos próximos 5 anos, esse era o meu castigo, eu só queria aprender a falar inglês. Chegando na Suíça, eu perdi o sonho de ir para Londres, me senti muito decepcionado com Deus. Eu falei, não posso voltar para o Brasil agora, vou ficar aqui na Suíça mais alguns dias, depois eu volto para o Brasil. Nessa altura do campeonato surgiu um convite para que eu pudesse ser obreiro bíblico na cidade de Zurique, numa igreja que falava português e espanhol. E eu fui e comecei a trabalhar por lá, e aí eu fui, não tinha onde morar, então falaram assim, você vai ter que morar com uma família. Eu falei, não tem problema nenhum, eu era novo, moleque, e era uma família de americanos. E aí eu fui morar com essa família americana, em Zurique. Em Zurique tive que estudar alemão, já estava aprendendo o francês também, e acabei ficando lá mais um ano e meio. Quando foi no final de 2005, na metade de 2005, eu resolvi voltar para o Brasil, ainda fui para a Alemanha, para Berlim, ficar mais um tempo lá, participando, ajudando como obreiro numa igreja de língua portuguesa. Durante esse período de 2 anos na Suíça, eu consegui me desenvolver muito bem no francês, aprendi o inglês,
Eu estudei o alemão, eu falava alemão, hoje eu falo muito pouco. Quando alguém começa a falar, eu me lembro de algumas coisas, mas eu acabei não praticando, esqueci muito a língua. Mas o francês, o inglês, eu consegui ali guardar. E voltei para o Brasil, sem ter ido para Londres, que era o meu grande sonho. Eu consegui ir para Londres depois de casado, mas aí de férias já, mas eu tive que tirar um visto especial para poder entrar em Londres. Mas algo aconteceu. Em 2015, na verdade, um pastor queria um missionário, e estava querendo que fosse um missionário brasileiro, mas esse missionário tinha que falar francês. E ele pesquisou, vários pastores só falavam inglês, mas tinha que ter alguém que falasse francês. E aí falaram, só tem um rapaz ali na União Central Brasileira que fala francês. E aí fui escolhido para poder ir para a Tunísia. E o francês foi a primeira língua que eu aprendi quando estava em Genebra. Moral da história. Hoje eu sei o porquê que eu não fui para Londres. Se eu fosse para Londres, seria apenas o inglês. Eu tinha um sonho do inglês e Deus fez eu aprender a língua. Não da forma que eu queria, mas Deus queria que eu aprendesse o francês olhando para o futuro. Porque depois, quando eu fui para a Tunísia, foi a língua principal para eu me comunicar e pregar o Evangelho. Durante este período, ou pelo menos até ter essas respostas, eu tinha dúvidas muito grandes no meu coração. Por que que Deus não atendeu a minha prece e não deixou eu ir para Londres? Deus tinha planos diferentes. Ele queria que eu aprendesse uma outra língua, para que eu pudesse servi-lo. Hoje, quando eu olho para trás, eu louvo a Deus, porque algumas coisas deram errado. Mas a verdade é que Deus, Ele não trabalha nos dando satisfação, para dizer o porquê que as coisas dão certo ou errado. O que a gente precisa, meus queridos, é aprender sempre a confiar no Senhor. Hoje eu confio muito mais em Deus, mesmo quando as coisas dão errado, porque eu sei que Deus sabe o que é melhor. E brigar com Deus não vai nos levar a lugar nenhum. Tem uma citação que eu vou pedir para o pessoal da mídia poder colocar. É um pensamento de Ellen White. Este pensamento de Ellen White, eu li esse pensamento quando eu estava passando por momentos difíceis na minha vida. E ali eu pude obter algumas respostas, baseando-se neste texto. O pessoal da mídia está aí? Ok, eu vou ler aqui o texto, até o pessoal da mídia poder projetar. O texto ele se encontra no livro Patriarcas e Profetas, página 605 e 606. Diz assim: quando os homens preferem seguir o seu próprio caminho, é que muita coisa que a gente briga para dar certo, aquilo que parece uma bênção pode ser uma maldição. Há um outro detalhe na minha história. Os mesmos amigos que me chamaram para poder ir para Londres, que pagaram a escola e fizeram tudo, hoje eles não estão mais na igreja. Alguns deles entraram nas drogas, um deles virou ateu. Hoje eu olho para trás e digo, Senhor, o Senhor me livrou de uma. Queridos, a gente não sabe como Deus trabalha, mas se você consagrou a sua vida nas mãos de Deus, tenha certeza que Deus vai guiar os seus passos. E eu termino esse sermão fazendo um apelo para você, um convite, para que você aceite a vontade do Senhor. Não faça como o povo de Israel. O povo de Israel brigou porque queria um rei, e o rei não foi uma bênção, o rei foi uma maldição. Queridos, eu não sei quando é que as suas orações serão respondidas, eu não sei quando é que Deus vai atender da forma que você quer, mas o meu apelo para você é, nunca brigue com Deus, não insista para Deus fazer algumas coisas para você. Pastor, mas é só um trabalho, eu preciso de um trabalho. Amigo, se o trabalho não veio, está tudo certo. Deus sabe o que é melhor. Pastor, mas eu estou apaixonado por aquela pessoa, eu quero namorar com ela, eu quero casar com ela, ela parece ser alguém muito fiel a Deus, que bênção. Mas de repente Deus quer algo melhor para você.
E sabe o que é legal, gente? Hoje que o tempo já passou, pedi só para baixar um pouco aqui do volume, por favor. Quando mais novo, a gente é solteiro, né? A gente fica ansioso para poder encontrar alguém especial, né? Para poder namorar. Ninguém quer ficar sozinho, ninguém. E Deus não nos criou para ficar sozinhos, né? E eu tinha essas decepções, porque a pessoa que eu tanto gostava, e Deus não atendeu a oração. Quando o tempo passa, gente, a gente tem algumas respostas. Me lembro em especial uma moça que eu gostei muito. Hoje não está mais na igreja. Era alguém que eu percebo hoje que não tinha nada a ver comigo. E o melhor de tudo, Deus me deu alguém melhor. Porque eu casei com uma esposa que tem o coração missionário, que apoia os meus sonhos, por mais doidos que sejam, que está sempre comigo. Para você que é solteiro, espera pelo Senhor. Não toma uma decisão precipitada namorando com alguém que tem uma fé diferente ou princípios diferentes que o seu. Para você que está esperando uma cura física, espere pelo Senhor. Se a cura não vier, se este for o seu espinho na carne, está tudo certo. Que a graça de Cristo, ela seja suficiente na sua vida. Queridos, Deus ele é sábio demais. Deus não erra. Deus te ama. E Deus quer te ver sorrindo. Deus nunca vai tomar uma decisão somente para poder te ver sofrendo. Deus nunca vai deixar de atender uma prece sua porque Ele é sádico e gosta de ver os seus filhos sofrendo. Claro que não. Para Deus é muito difícil algumas vezes dizer não para a gente, porque Ele sabe da dor. Mas Deus ele precisa olhar o futuro e não apenas o presente. E quando Ele olha para o futuro e vê que aquilo poderia lhe fazer um mal, Ele prefere intervir e não te dar aquilo que você quer. Alinhe a sua vontade com a vontade do Senhor. Custe o que custar, confie no Senhor. Wagner vai cantar uma música. Essa música lembra os planos que Deus tem na nossa vida, lembra o quanto Ele nos ama, e de que vale a pena esperar por Ele. Enquanto você ouve esta música, fale com Deus. Eu não sei se eu estou falando para alguém que está decepcionado, chateado, revoltado com Deus, mas converse com Deus para que Ele acalme o seu coração, e que se a resposta for negativa em relação àquilo que você pede, que Ele trabalhe na sua vida a fé e a confiança, para que você aprenda a esperar pelo melhor que Deus tem a oferecer na sua vida, porque Deus nunca erra. Que Deus te abençoe. Ecos vêm do teto, voltam pra você. É o som da sua própria voz. O frio e o vazio são tristes sensações de que sua oração ficou aqui. E em meio ao silêncio, um choro sem conter, Deus parece estar tão longe pra ouvir. Quando suas orações acabarem, Jesus ainda ouve seu chorar. Conhece bem o seu coração e quer salvar. Pois haja o que houver na sua vida, Deus tem grande amor a oferecer. Ele prometeu e vai sempre cumprir, mesmo que você não possa orar. Um sussurro leve
pode se ouvir. Retorne, pois não é tarde demais. Perdão ainda espera, com um toque de amor. Escute a voz do Pai chamar você. Ele sabe suas dores, quer limpar, purificar. Não há nada que Ele não transformará. Quando suas orações acabarem, Jesus ainda ouve seu chorar. Conhece bem o seu coração e quer salvar. Pois haja o que houver na sua vida, Deus tem grande amor a oferecer. Ele prometeu e vai sempre cumprir, mesmo que você não possa orar. Clame por Deus, não há o que temer. Vem hoje ao trono do amor. Quando suas orações acabarem, Jesus ainda ouve seu chorar. Conhece bem o seu coração e quer salvar. Pois haja o que houver na sua vida, Deus tem grande amor a oferecer. Ele prometeu e vai sempre cumprir, mesmo que você não possa orar. Amém. Queridos, eu aprendi pela experiência da vida, de que às vezes eu e Deus temos até o mesmo objetivo, mas os nossos caminhos são diferentes. Eu quero algo, Ele também quer aquilo para mim, mas eu quero ir por um caminho, Ele quer que eu vá por outro. É por isso que eu quero nessa noite reafirmar para você: aprenda a confiar, aprenda a aceitar e aprenda a esperar pelo Senhor. Mas alinhe a sua vontade à vontade de Deus. Vamos orar? Querido Deus, muito obrigado por tudo que o Senhor tem nos dado. Obrigado pela Tua palavra a todos nós desta noite. Pedimos a Ti de que o Senhor venha trabalhar conosco. Meu Deus, nós temos diversos pedidos, diversos desejos, e o nosso desafio, Senhor Deus, é alinharmos a nossa vontade à Tua vontade. Meu Deus, eu coloco aqui em Tuas mãos esta congregação. Com certeza há pessoas aqui, Senhor Deus, que estão em dilemas, em problemas, com dúvidas. Eu peço a Ti de que essas pessoas entendam de que o Senhor as ama muito. Que cada adorador, que cada pessoa nesta noite entenda de que o Senhor está trabalhando, ouvindo as preces, e que no tempo certo o Senhor vai agir. Que o Senhor nos dê a Tua graça, que o Senhor nos dê o Teu Espírito, que o Senhor nos ensine a confiar em Ti, para que então possamos esperar pelo melhor que só o Senhor pode nos dar. Nos dê então a Tua graça e nos dê uma ótima noite. Pedimos por Cristo Jesus. Amém.